Quero aqui, em primeiro lugar, dar uma satisfação que a gente ainda vai para terminar a lição 3, que é o dom de revelação. Semana passada eu tive muito adoentado, não consegui terminar essa lição, mas vamos dar continuidade aqui. Espero que Deus ainda possa falar com cada um de vocês. Vocês estão vendo, minha voz ainda está meia fanha, meia rouca, ontem estava pior, mas hoje já está melhor. E vamos aqui para a nossa aula, terminar essa lição, que é de dons de revelação, e amanhã dá continuidade e inicia a próxima lição. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, toma a nossa vida em Tuas mãos, toma a vida de cada um que vai assistir essa aula, que o Senhor esteja conosco, fazendo a sua vontade se querer, não permitindo que o mal nos aconteça, nos dê um ótimo dia e que a gente venha entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Hoje nós vamos para o tópico 3, que é discernimento dos espíritos. 1.1. O dom de discernir os espíritos. É uma capacidade soberana, sobrenatural, dada por Deus ao crente, para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego, diácrisis, a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Orton afirma que esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Amém. Então nós vamos ver aqui que esse dom, discernimento de espírito, é para que a gente venha identificar as coisas, o que o espírito maligno tenta contra a nossa vida ou contra a gente. Essa semana mesmo, é o que eu estou falando, estou meio adoentado, porque essa semana eu e os amigos sofremos uma batalha espiritual na semana passada. O que acontece? Eu tive uma visão e aí falei com eles, vamos orar porque eu tive essa visão assim, assim, assim. E aí oramos. No dia seguinte, um amigo já caiu doente. Passou mais um dia, o outro já ficou. Nós somos 4. Na semana seguinte, eu tinha sido dispensado na segunda-feira estava de folga, porque como eu estava de folga na segunda, um deles trabalhou, mas na terça-feira ele já não conseguiu ir. Os outros 2 voltaram. Mas na quarta-feira eu já estava ruim também, trabalhando muito assim. E aí a gente vê, com aquilo, a gente tendo febre, mas quando ia medir a temperatura, não dava 36, mas a gente com o corpo pelando, botava a mão, estava quente, demonstrando febre. Mas o termômetro não estava ruim? Não. O meu amigo foi no médico, o médico testou outro termômetro e falou, está impossível. Você está com a temperatura normal. Eu, dentro da minha casa, testei e a gente teve assim muito ruim. Até que uma amiga falou, estava conversando com fulano e isso é espiritual. Quando eu cheguei em casa sexta-feira, eu fiz uma oração. Não estava conseguindo dormir, mesmo corpo cansado, querendo dormir, não conseguia. Aí eu fui, medi a temperatura, aferi a temperatura, 36, mas com o corpo pegando fogo. Aí tomei um banho, comecei a orar. Após orar, eu botei aquelas placas de secreção para fora. E foi aí que eu comecei a melhorar. Mas por que vocês já não melhoraram logo de uma vez? Porque o espiritual atacou o nosso físico. O inimigo, ele tentou nos parar.
Só que nós percebemos isso. E aí estamos orando para isso. Porque o inimigo, ele ficou frustrado porque Deus descobriu e me revelou a ação que ele queria fazer. E nós oramos. E ele não conseguiu fazer aquilo que ele desejava. Então, é nessas horas que o dom de discernimento de espírito, ele nos serve para a gente discernir aquilo que está acontecendo. Porque muitas das vezes, alguma coisa está acontecendo na nossa vida e não é um físico, não é algo desse mundo, é algo espiritual. E aí Deus, quando nós temos esse discernimento, nós vamos perceber aonde o inimigo está atacando. E é aonde a gente vai orar. É por isso que é importante o dom de discernimento de espírito. 2. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana ou ainda da origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir o espírito tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. O que acontece aqui? Deus, a gente vê a ação de Deus, sabe que é Ele, quando a gente tem um discernimento de espírito. E sabemos também quando é o homem. Por quê? O homem, quando Deus age, fala através de alguém, a gente olha e fala, é Deus falando. Quando o diabo age através de alguém, e aquele que tem esse discernimento vai falar, não é Deus falando, e sim o diabo. Mas quando é o homem, nós também sabemos. Por quê? Vou dar um exemplo no homem. A gente olha, vai para um lugar para orar, a gente vê uma pessoa muito ruim. Às vezes é uma pessoa muito querida. E o nosso coração, com aquela emoção, nos faz falar assim, eu creio que você daqui a tantos dias vai sair da cama. Mas não foi Deus que me falou. Deus pode tirar aquela pessoa da cama? Pode. Pode curar? Pode. Mas também pode não curar. Não ser da vontade dele. E eu estar falando de mim. Por quê? Porque eu amo aquela pessoa. Eu gosto daquela pessoa. Meu tio estava doente, já adoentado, já de idade, e ontem veio a falecer. A gente não poderia querer orar e falar, não, ele vai ser curado? Pode. Como aconteceu no caso da irmã desse meu tio, que era minha tia também, todos dois meus padrinhos. E uma vez conversando com meu primo, quando fui visitar minha tia, e ele falou, Beto, você já sabe a resposta da minha mãe. Ela vai sobreviver ou vai morrer? Aí eu desço para lá. Aí, não, eu quero a resposta. E Deus já tinha me revelado. Falei, ó, sua mãe vai falecer. E passou alguns dias, minha tia faleceu. Mas não foi de mim. Foi resposta que eu tinha pedido a Deus e Deus tinha revelado que iria recolhê-la. Mas poderia ser de mim falar, não, ela vai sobreviver. Mesmo sabendo que Deus já tinha dito que não ia. Entendeu? Então nós temos que ter esse discernimento, pedir a Deus o discernimento de espírito, para saber quando é o Pai falando, quando somos nós, o nosso coração, e quando é o diabo também. Porque senão a gente pode ser enganado. Principalmente nós podemos ser enganados pelas nossas emoções, por querer que eles sobrevivam sem ser a permissão de Deus, quando Deus já falou que não vai sobreviver, que vai levar. Amém? Então, peça esse discernimento a Deus, para que você possa discernir o espírito que está agindo ali naquele momento. Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que o espírito deve ser provados
provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo. O que acontece aqui? Muitas das vezes nós vamos ver hoje em dia, que a gente costuma falar, não é revelação e sim revelamento, são pessoas que se deixam ser usadas pelo diabo, mesmo sem saber, para falar aquilo que não provém de Deus. Então, você que tem o dom espiritual de profecia, analise sempre para saber se você está sendo usado pelo Senhor, ou pelas suas emoções, ou pelo diabo. Porque muitas das vezes a vaidade nos entra no coração e a gente já se acha, já sente o bam. Aí às vezes que você vai falar, só veio do seu coração. Ou às vezes é o diabo querendo te usar. E você está emprestando sua boca para ele. Eu costumo ver, e uma vez eu aprendi, que quando alguém vem revelar algo para mim, é somente confirmação daquilo que Deus já trouxe. Certa vez um irmão me parou no meio da rua, falou algumas coisas. Tá batendo? Mas eu fiquei naquela dúvida. E aí, numa festividade da igreja, um pastor, que é de nome famoso, era amigo do meu pastor, ele entrou no carro, ligou o carro, desligou, voltou até a mim, que ele já tinha passado, me cumprimentado, e falou, voltei aqui porque Deus mandou te dizer que aquele irmão, aquele servo que ele mandou te falar, foi ele que está trazendo a confirmação para você. Ele voltou para o carro dele e foi embora. Perdão. Ele foi embora. Então, foi algo que Deus falou com ele e confirmou aquilo que já estava no meu coração. As orações que eu estava fazendo para Deus já tinha sido revelado através daquele primeiro irmão e veio ser confirmada através do segundo. Então é assim que tem que ser. A profecia tem que bater com as escrituras sagradas e com aquilo que Deus já tem falado com você. Não adianta. E a gente tem que parar de ficar indo atrás de profecia. Porque às vezes Deus já até falou contigo. E aí você está indo atrás de profecias, de profetas, que não são profetas, são falsos. E que não são usados por Deus, mas sim por diabo ou por suas próprias emoções. Então tome cuidado. Peça o discernimento de espírito, Deus, que eu creio que todo crente deveria ser o primeiro dom que deveria pedir a Deus, é o discernimento de espírito. Amém? A Igreja de Jesus, dos dons de revelação a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falciosos ensinam as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom de discernimento do Espírito. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Espero que até aqui vocês venham ter entendido. Amanhã estarei trazendo dons de poder e oremos para que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Perdoa aí pela tossida, como eu falei, eu ainda estou me recuperando,
mas creio que isso tudo já passou. O inimigo tentou parar a obra que Deus tem através de mim aqui na internet, mas não conseguiu. Amém? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a vida de cada um, a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade, seu querer, e nos dê um ótimo dia. Que a gente venha meditar na sua palavra e buscar o discernimento do Espírito todos os dias. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Espírito Santo possa estar confortando o coração de cada um, trazendo a paz, o alívio